Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatimeu e vamos para mais um vídeo agora falando de Libertadores, sim. Vamos começar a falar de Libertadores e Copa do Brasil, né? Vamos começar pela Libertadores dos primórdios, né? Lá em 1960 e como o mesmo time ganhou duas edições seguidas, né? Que foi o Peñarol, né? Do Uruguai, 60 e 61, vamos fazer duas edições num vídeo só, né? Então vamos falar de 1960, que foi onde começou, né, a competição. Na época era outro nome, né? Se não me engano era Copa dos Campeões da América, né? Acho que esse nome durou até 63 ou algo assim. Aí mudaram o nome para Taça Libertadores da América, né, como a gente conhece atualmente. E enfim, a primeira edição teve apenas 7 times, né? Sendo que esses 7 times eram os primeiros, os 7 times, né? Os primeiros 7 times a jogar a primeira edição foram São Lourenço da Argentina, Jorge Wilstermann da Bolívia, o Bahia, né, do Brasil, Bahia campeão da Taça Brasil de 59, né? O Universidade de Chile, né, o Alaú, Milionários da Colômbia, o Olímpia do Paraguai e o Peñarol do Uruguai. Dos 7, né, apenas 6 jogavam a primeira fase, enquanto que o Olímpia, né, já entrava na semifinal por ser o queridinho da Conmebol, né, por ser o time do país onde reside a Conmebol, né. Os 6 times jogam em 3 grupos de 2, ou simplesmente um sistema eliminatório ali, um mata-mata ali rápido. Eles fazem jogos ida e volta, né, e se necessário um terceiro jogo. E o vencedor de cada confronto faz as semifinais. E aí, semifinal e final, enfim. E esse é o regulamento, né? O campeão de 60 foi o Peñarol uruguaio, né? O Peñarol tinha um time forte na época, né? Era um time competitivo, um time aguerrido. O time uruguaio tinha nomes como Maidana, Cubillas, Spencer, né? E o Joia, né? Joha, não sei como é que fala, acho que é Joia, enfim. E era um dos favoritos a primeira edição. Na primeira fase ali de mata-mata, o Peñarol enfrentou o Jorge Wilstermann da Bolívia e foi tranquilo, né? O time despachou os bolivianos goleando de 7-1 na ida e empatando 1-1 na volta. E aí na semifinal o Peñarol encarou os argentinos do São Lourenço e esse foi mais equilibrado, né? Foi mais difícil. Houve 2 empates, né, na ida e na volta, 1-1 e 0-0. E aí houve o terceiro jogo, né, um jogo de desempate, e o Peñarol venceu 2-1 e foi para a final disputar o título com o Olímpia do Paraguai. No primeiro jogo o time uruguaio venceu de 1-0, né, e em Assunção, né, empataram em 1-1, e assim o Peñarol conquistava a Libertadores pela primeira vez, né. Na primeira edição, né, o time uruguaio era campeão. O time base do Peñarol campeão de 60 era Maidana no gol, a defesa era só 2, né, Martínez e Salvador, no meio campo tinha Pino, Gonçalves e Aguirre. E o ataque eram 5, né, naquela época era normal os times jogar com 4, 5 atacantes, tá, Cubillas, Linassa, Spencer, Grieco e Borges. E o técnico daquele esquadrão era Roberto Scaroni. Agora vamos falar dos times brasileiros, que foi só um, né? Foi o Bahia, né? O primeiro representante na primeira edição foi o Bahia, por ser vencedor da Taça Brasil, né? De 59. O Bahia já caiu para o São Lourenço, né? Foi uma participação rápida do Bahia. O time enfrentou o São Lourenço e foi eliminado, né? Perdeu de 3-0 para eles lá na Argentina. E na volta o Bahia ganhou de 3-2, mas por causa do saldo o Bahia ficou de fora. E agora, né, o Peñarol, por ter sido campeão da América, enfrentou o campeão europeu, né, no Mundial Interclubes, né. Também foi a primeira edição, né, que seria assim até 2004, né, entre o campeão da América contra o campeão europeu, né. E o Peñarol encarou o Real Madrid, né, que era um timaço na época, era um dos melhores esquadrões do Real Madrid, né. Tinha Di Stefano, Puskás, Gento, enfim, uma legião de craques, né. E o Peñarol não conseguiu, né, acabou vice-campeão, né.
O time empatou 0-0 em Montevidéu e no Santiago Bernabéu levou de 5, né, do Real, né, 5-1. E o Real Madrid foi o campeão do torneio Interclubes, né, o Mundial de Clubes ali da época, enfim. E vamos para 1961, né, que foi o bicampeonato do Peñarol. E agora chegamos em 61. Dessa vez 9 times participam, né, mais 2 times entram, né. Todos eles se enfrentam em sistema eliminatório e quem somar mais pontos nos confrontos avança. Nas finais são ida e volta e sendo necessário o terceiro jogo. E como eu falei, né, o campeão de 1961 foi o Peñarol, né, que foi o bicampeão. O time uruguaio confirmava sua grande fase naquela década, né, no começo daqueles anos 60. Por ter sido campeão no ano anterior, né, o Peñarol dessa vez não começa, né, na fase ali final, né. O time começou nas quartas de final e despachou o Universitário do Peru, né, vencendo de 5-0 e perdendo na volta 2-0, mas classificando no saldo, né, e encarou a Olímpia do Paraguai na semifinal, né, com 2 vitórias, né, 3-1 e 2-1. E na final o Peñarol encarou o Palmeiras, né, Palmeiras que tinha um time forte ali, era o embrião, né, da primeira academia do Palmeiras, né, mas o time alviverde não foi páreo para o time aurinegro, né. O Peñarol de Spencer Cubidia chegou ao bicampeonato da América, né, empatando em São Paulo 1-1 e confirmando o título, né, vencendo no Estádio Centenário em Montevidéu, vencendo por 1-0 e assim sendo bicampeão. O time base daquele time bicampeão de 61 era quase o mesmo, né, Maidana no gol, Martínez, Cano, Matosas e Gonçalves, Aguerre e Cubidia, Ledesma, Spencer, Sácia e Joia. E o técnico era o mesmo, Roberto Scaroni. Dos times brasileiros, né, que disputou em 61 foi apenas o Palmeiras, né, que tinha sido campeão brasileiro, né, ou da Taça Brasil de 1960. E por muito pouco o Palmeiras não leva, né. O time tinha um time forte com Valdir de Moraes, Djalma Santos, Julinho Botelho, Chinesinho, né. Era um time forte do Palmeiras, né. O time da Zona Oeste despachou, da Zona Oeste de São Paulo, né, despachou o Independiente da Argentina, né, nas quartas de final, vencendo por 2-0 e 1-0. Na semifinal, o Alviverde imponente eliminou o Santa Fé da Colômbia, empatou 2-2 na Colômbia e goleou no Pacaembu 4-1. E na final o Palmeiras encarou o Peñarol, né, e por muito pouco não conseguiu o título, né. No Pacaembu o Palmeiras, né, brigou muito, tentou, mas não conseguiu vencer e ficou no empate. E no Uruguai a derrota de 1-0 foi doída, né, só que o Palmeiras vendeu caro a derrota, né. Se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sorte, teria conseguido talvez algum resultado melhor, né, e forçado talvez o terceiro jogo, né, mas não foi o que aconteceu e o Palmeiras foi vice-campeão. O Peñarol, né, como foi campeão de novo, né, disputou o torneio Interclubes, né, o Mundial de Clubes, né, da época, para encarar de novo o Real Madrid, né. Não, perdão, foi encarar o Benfica dessa vez, né. O Benfica em 61 foi campeão, né, europeu contra o Real Madrid e enfrentou o Peñarol, campeão da América, né. E dessa vez, né, o Peñarol conseguiu seu título mundial, né. O Peñarol perde do Benfica, né, de Eusébio, por 1-0 em Portugal, né. Só que em Montevidéu o Peñarol mostrou sua força, massacrou os lusos, né, os vermelhos por 5-0, com show de Joia e Spencer, e assim conquistou o torneio Interclubes, né, o seu título mundial, né, o seu primeiro, né, e assim o Peñarol, né, fazia aquela grande campanha, né, sendo bicampeão em 60 e 61, né, da Libertadores, e enfim conseguindo o seu título mundial em 61. E é isso, né, galera. Contamos a história da primeira edição, né, e da segunda, né, já que tivemos um bicampeão, né, nas 2 edições. Vamos ficando por aqui, né, dê o like, joinha, né, compartilhe o vídeo, comentem. Vou ficando por aqui, falou.